Foi aqui que pediram livros baratos? Hey, você aí do outro lado, tá me dizendo que não lê porque livro é caro? Então segura essa lista com 9 livros incríveis, clássicos, super bem editados, com traduções fantásticas e todos por menos de R$ 25. É isso mesmo. Oi, eu sou Rodrigo Teodoro e aqui a gente fala de livros, criatividade e tudo que nos tira da tela e nos traz de volta para o mundo real. Hoje eu separei uma série de livros fantásticos que custam menos que um lanche no shopping. Bora! Teodoro indica. Antes da gente começar essa lista, um pequeno disclaimer. Aqui todos os livros são R$ 25 ou menos com preço de capa, ou seja, independente de promoções, esses livros vão custar menos de R$ 25. Se você for numa livraria física, não se sente à vontade comprando online, esses livros vão estar valendo menos de R$ 25. De vez em quando a Amazon faz algumas promoções, então você pode adquirir esses livros por menos de R$ 25, às vezes com desconto de 50%, ou seja, alguns livros da lista aqui você consegue comprar por R$ 15 ou menos. Então, uma pechincha. E também eu escolhi livros que são clássicos, são ótimos para leitura rápida e tal, mas também tive um cuidado em escolher edições que têm traduções ótimas, se o livro não foi escrito originalmente em português, então são editoras que eu confio muito na tradução. E se foram livros de autores nacionais, autores brasileiros, eu peguei edições que eu confio, que eu acho que tem uma boa diagramação, trazem notas se for um livro mais antigo, né, para explicar alguma situação do contexto histórico, etc. Então aqui a gente está tratando não só de livros bons, mas também de edições muito boas por menos de R$ 25. O Pequeno Príncipe devolve a cada um o mistério da infância. De repente, retornam os sonhos. Livro de criança? Com certeza. Livro de adulto também? Sim, pois todos nós trazemos dentro de nós a criança que a gente foi um dia. Um livro muito recomendado não só para crianças, para você pegar e ler para os seus filhos, iniciar eles na jornada literária, mas também para você adulto. Você vai sair aqui com um soco filosófico e reflexivo, vai ficar refletindo depois. É um livro de leitura rápida, profunda e boa para reler em diferentes fases da vida. Então é um livro que você vai ler uma vez, duas, três, várias vezes, dependendo do seu interesse e do que você entendeu aqui. Tem muita metáfora, é muito bonitinho também, muito fofinho, e com as aquarelas originais do autor não tem erro. Então essa edição aqui da HarperCollins eu recomendo muito. Como eu disse anteriormente, essa lista eu fiz com muito cuidado, observando traduções que são realmente muito boas. Por isso não recomendo outras edições que você vai encontrar aí no mercado por outras editoras. Isso aqui é um livro já que acho que está em domínio público, então tem muitas edições bem fraquinhas com traduções muito ruins. Então eu recomendo a da Harper Kids, que é uma das melhores traduções no mercado do Pequeno Príncipe. O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Então a gente tem aqui um clássico da literatura mundial que lida com a dualidade absoluta e primordial do homem. Foi um sucesso imediato do público e inseriu o autor à época com 35 anos entre os grandes nomes da literatura universal. Esse livro é realmente um divisor de águas, ele muda a literatura, ele é um livro que tem até hoje ele inspira várias obras com essa questão da dualidade do ser. Você vai ver várias referências ao Médico e o Monstro em várias outras mídias, por isso que é um livro que a maioria das pessoas já sabe o final, mas mesmo sabendo o final, é uma leitura interessantíssima, muito legal, muito envolvente, é ideal para quem quer começar a ler os clássicos. Começa pelo Médico e o Monstro, depois você vai avançando para algo mais complexo. Aqui a gente tem algo curto, envolvente, com a linguagem muito simples, uma história meio detetivesca em uma Londres meio gótica, vamos dizer assim. Eu diria que se você está procurando algo rápido para ler, é mais um livro aqui da lista que cabe bem, cabe no seu bolso, até porque é LPM, então é um livro de bolso, mas eu também estou com a edição da Companhia das Letras aqui, que fez uma ótima tradução, e tem a da Antofágica também. Essas duas eu não estou colocando o link aqui porque eles são valor acima de R$ 25. A minha edição favorita é a da Antofágica, acho que tem uma tradução muito legal. Mas a da LPM também não deixa a desejar, ela está quase sempre em promoção também, então você pode pagar menos de R$ 20. Então, além de uma introdução em ficção gótica, a gente tem também um dos mais perfeitos e provavelmente o mais famoso romance de mistério da literatura de língua inglesa. Então, O Médico e o Monstro, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, edição da LPM. Corre lá porque esse livro é fantástico. Metamorfose, de Franz
Kafka, um homem acorda transformado em um inseto monstruoso, um besouro, uma barata, e ninguém parece se importar. Kafka é caos, é absurdo, é desconforto, é tipo você ler um pesadelo filosófico com muito humor negro. Ele é perfeito para quem gosta de histórias estranhas com significados escondidos. Tem várias camadas na leitura do Kafka, é um livro que requer, eu diria, releituras para você pegar outros significados que às vezes você não pegou no começo. Muito atual também, uma leitura que você vai conseguir relacionar com problemas sociais dos dias de hoje. Eu estou em mãos aqui com a tradução do Modesto Carone, a edição da Companhia das Letras. Modesto Carone é um dos melhores tradutores de Kafka no Brasil, ele traduziu direto do alemão para o português, então é uma edição muito confiável, muito legal, porque tem notas do tradutor, comentários, muito bacana mesmo, mas também eu trouxe outras edições que estão com preço muito legal, que é da LPM e da Antofágica. Você pode confiar no trabalho dessas editoras, porque elas têm um cuidado muito grande com a diagramação, com fonte, com o material que eles estão publicando e, claro, com a tradução. Então eu recomendo muito, é um dos meus livros favoritos da vida, A Metamorfose de Franz Kafka. Dom Casmurro, do nosso querido Machado de Assis. Aqui, um dos livros mais importantes da literatura nacional, que leva o nome da literatura brasileira fora do nosso país. Aqui a gente tem a história do Bentinho, contando a história de amor dele por Capitu, desde a infância até a vida adulta. É muito interessante, é um livro que Machado de Assis não entrega tudo, então ele te obriga a refletir e pensar realmente Capitu traiu ou não. Essa é a questão mais importante no livro? Não. Tem outras coisas muito mais interessantes. Acaba que o brasileiro gosta de fofoca, então é a fofoca que ficou mais famosa do livro, se ela traiu ou não. Mas aqui a gente tem o ponto de vista do Bentinho, então é difícil dizer se traiu ou não, porque é o ponto de vista de uma pessoa só. A gente não tem um lado, o outro lado da história. Então é um livro que eu recomendo muito se você quer ler Machado de Assis. Você pode ler os contos do Machado, pode ler o Dom Casmurro ou o próximo livro da lista aqui, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis é uma leitura acessível, sim, são capítulos curtos. Eu trago aqui para vocês a edição da Antofágica, tem a edição da Companhia das Letras também, que é muito legal, mas a da Antofágica tá com um preço mais acessível, porque é a coleção de bolso deles. Eu trouxe a deles porque tem as capas muito legais, os comentários são bons, notas que ajudam a gente a entender um pouco o contexto da época. Se você não gostar da edição da Antofágica, pega a edição da LPM, então, que também é de extrema qualidade. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, um homem decide escrever sua autobiografia, mas depois de morto. Cínico, sarcástico e genial. Aqui a gente tem um narrador fazendo a piada da própria vida. Então aqui a gente tem uma das leituras mais inteligentes e acessíveis da literatura brasileira. Para quem quer iniciar Machado de Assis, não gosta de contos, eu recomendo iniciar pelos contos. Não gosta de contos? Inicia pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas e depois você vai por Dom Casmurro. A gente tem mais um Machado de Assis aqui na lista, por quê? Machado de Assis é um dos grandes nomes da literatura nacional e também mundial. São livros muito bons de ler, muito divertidos. O Machado de Assis faz capítulos curtos, então você que não tem tempo para ler 15, 20 páginas por dia, aqui você vai ter capítulos de 3 páginas, encerra aquele capítulo, pode guardar o livro e ler no outro dia. Então é um livro que realmente, nesse ponto, ele é muito acessível. Aqui eu tô com outra edição da Antofágica, né? Tô indicando, aqui na minha mão eu tô com a edição da Penguin, Companhia das Letras, mas a edição mais acessível do mercado em termos de preço e que vai ter uma qualidade muito legal é a da Antofágica, a coleção de bolso. Eles lançaram alguns clássicos da literatura brasileira nessa coleção de bolso, então é uma edição que vale a pena, sim, mesmo que eu estou aqui com a da Companhia das Letras, a edição da Antofágica, eles trazem comentários, explicam contextos da época, né, com notas, então é uma edição muito legal. Não recomendo você pegar qualquer edição do Machado de Assis, em português, beleza, não importa a tradução. Realmente não, mas importa o cuidado com a diagramação, o cuidado em colocar notas, comentários que sejam relevantes para você ter você absorver melhor esse clássico da literatura brasileira. No comentário fixado, você vai encontrar todos esses livros com links para a Amazon. Se você comprar pelo meu link de afiliados da Amazon, você não paga nada mais e continua ajudando o canal. Então todas as edições, todos os livros que eu citei aqui, com todas as edições que eu citei de cada livro, você encontra no link no primeiro comentário fixado. Não deixe de conferir. Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. O nosso grande romântico aqui da lista. Um grupo de amigos bêbados começa a contar histórias de amor
Morte, Desejo e Loucura. Aqui é um clássico do romantismo brasileiro, né? O clássico do gótico brasileiro raiz, com sangue, muito vinho e devaneios românticos. É um livro, eu diria, intenso e, claro, exagerado, do jeito que o romantismo adora. Para quem gosta de Edgar Allan Poe, essa é uma versão, né, tropical e intensa de Edgar Allan Poe. Eu aconselho muito Noite na Taverna, eu gostei muito quando eu li a primeira vez na adolescência. Eu indico para vocês aqui, de novo, mais uma edição da LPM, que sempre faz um trabalho fantástico. O livro fica pequenininho, cabe na sua bolsa, no seu bolso, e aí você pode ler em qualquer lugar e ler super rápido. Então, Noite na Taverna, Álvares de Azevedo. Fantástico. Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Aqui eu indico a edição da LPM. A LPM tem outras peças de teatro do Shakespeare, então se você não quiser ler Um Sonho de Noite de Verão, tem outras, todas com preço acessível. Então, se você quer ler Shakespeare, eu indico começar pelo Sonho de uma Noite de Verão. Eu li esse livro quando eu estava no ensino médio e eu me diverti muito, porque aqui a gente tem elfos, poções mágicas e confusões amorosas numa floresta encantada. O Grande Gatsby, de Fitzgerald. Aqui a gente tem tudo: glamour, tragédia, jazz e uma crítica ácida ao sonho americano. Então, Fitzgerald foi um escritor da era do jazz. Nenhum de seus livros foi capaz de captar o espírito da época como O Grande Gatsby. Então a gente tem aqui, entre música e a vida extravagante da década de 1920, a saga de J. Gatsby, que dá o nome ao livro, reproduz uma ideia comum a toda a sua obra: o sonho americano, mais do que uma realização, pode ser frustrante. Ele escreve esse romance no período que ele está em Paris, então na mesma época que a Ernest Hemingway e a Gertrude Stein estavam vivendo lá. Então ele traz essa geração perdida da literatura americana. É muito legal esse livro. Primeiro contato, eu já conhecia a obra, mas o primeiro contato que eu tive com a obra foi lendo Paris é uma Festa, porque é o livro do Ernest Hemingway, narrando os períodos que ele viveu na década de 20 em Paris e os encontros dele com Fitzgerald enquanto ele escrevia esse grande clássico que é O Grande Gatsby. Então eu recomendo muito porque ele é curtinho, como vocês podem ver, poderoso e ainda super atual. Eu trago aqui para vocês a edição da Antofágica porque ela traz muito conteúdo extra que vale muito a pena. O Cortiço, Aloísio Azevedo. Sempre confundo os Azevedos. Tem o Álvares de Azevedo, que a gente já falou aqui na lista com Noite na Taverna, mas aqui eu estou falando do O Cortiço, do Aloísio Azevedo, de novo numa edição da Antofágica, coleção de bolso. Como eu disse para vocês, eles trouxeram essa coleção de bolso com clássicos da literatura brasileira. Além do livro, tem também notas e comentários que são muito relevantes para a gente entender melhor essa obra, né, que foi escrita em outro contexto, em outro período histórico. Aqui a gente tem a vida em um cortiço carioca, que revela conflitos sociais, raciais e econômicos do Brasil do século XIX. Pode ser que seja um Big Brother do século XIX, com crítica social? Talvez sim. Realista, direto e muito necessário, ainda mais nos dias de hoje. Recomendo muito o Cortiço. Eu acredito que a LPM, se você gosta do trabalho da LPM, eles também têm uma edição do Cortiço com um preço muito legal. Aqui eu estou indicando da Antofágica porque é uma edição que eu conheço e acho que vale muito a pena. Você viu? Clássicos, livros bem editados, bem traduzidos, não precisam ser caros e nem chatos. Se você não tem condição de comprar os livros dessa lista, achou que não cabe no seu orçamento, as bibliotecas estão sempre de portas abertas. É um lugar fantástico que você vai ter acesso a o melhor da literatura mundial e nacional. Vá na biblioteca da sua escola, na biblioteca da sua universidade. Tem bibliotecas online que você pode ler os livros de forma gratuita online. Então não tem desculpa para não ler, a não ser se você não tem tempo ou sei lá, qualquer outra coisa. Mas por causa de preço, não. Você tem essa lista de livro com menos de R$25 ou você sempre tem as bibliotecas, tanto físicas quanto online, para você ler qualquer um desses clássicos. Todos os links estão no primeiro comentário fixado. Se você for comprar qualquer um desses clássicos, use o meu link que ajuda muito o canal sem te custar nada a mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse aqui. Te vejo no próximo. Tchau!